Olá, eu sou o André e hoje nós vamos continuar estudando as parábolas de Jesus. Vamos lá para Mateus capítulo 13, versículo 33, que diz: E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Eu não sei cozinhar lá muito bem, mas eu me aventuro um pouquinho na cozinha. E uma das poucas coisas que eu já consegui aprender a fazer foi justamente algumas massas, pão, né, uma massa para fazer uma pizza, uma coisa assim. E o fermento é uma coisa básica, é uma coisa fundamental se você quiser fazer algum tipo de massa. Então é interessante ver Jesus usar essa imagem aqui do fermento, porque com certeza desde aquela época já era uma coisa muito comum para eles fazerem isso. E aqui ele usa essa imagem para falar sobre como as coisas de Deus, como o reino de Deus é. Ele pega o fermento porque é uma imagem muito boa, porque o fermento ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno em comparação com o tamanho do resto da massa. Mesmo ele sendo pequenininho, mesmo ele sendo aparentemente insignificante, a falta dele ali seria terrível. Estragaria a receita toda. E assim pode parecer, assim pode ser aos nossos olhos o reino de Deus. Às vezes a gente olha e a gente acha que talvez Deus não vai fazer tal coisa na nossa vida, porque é muito difícil. Falta fé pra gente. A gente olha e acha que é tudo muito pequenininho. E a gente não acredita. E aí, de novo e de novo, Deus nos surpreende mostrando que Ele é poderoso. E que não importa o tamanho da massa, Ele põe um pouquinho de fermento e a massa vai crescer ainda mais e vai ficar do jeitinho que ela deveria ser. Essa parábola é muito legal se a gente também colocar em comparação com a parábola anterior que a gente falou nessa última mensagem, que era justamente o grão de mostarda, que é uma semente pequenininha e cresce para uma árvore muito grande. E a mensagem é basicamente a mesma. Isso é uma coisa bem comum da poesia de Israel, quando a gente vê o livro de Salmos, por exemplo, né? É você ensinar a mesma coisa usando uma imagem diferente. Então tem muitos salmos que são aqui assim, e Jesus faz a mesma coisa aqui. Ele conta mais uma história para que a gente possa lembrar dessa verdade que não pode sair da nossa cabeça. A gente tem que parar de ficar olhando para o tamanho, se é grandioso, se é bonito, se chama atenção, se é um show. Porque muitas vezes Deus age de uma maneira discreta. O profeta esperava a mensagem do Senhor. Veio a tempestade, mas não era lá que o Senhor estava. Veio o terremoto, mas não era lá. E depois que tudo isso se acalma, no sussurro da calmaria, é que vem uma voz conversar com ele. E é o Senhor. E várias vezes a gente vê na Bíblia as pessoas querendo que Jesus fizesse show, fizesse um espetáculo. Abre o mar aí pra gente, multiplica o pão de novo, foi tão legal daquela vez. Veio gente de longe para ver esse tal milagre aí que a gente ouviu falar. E em muitas ocasiões, Deus fala não. Porque Ele não está aqui para ficar fazendo showzinho. Ele não está aqui para ficar fazendo espetáculo. Ele não está aqui para ficar de novo e de novo e de novo provando para você e provando para mim que Ele existe, que Ele é real e que Ele é poderoso. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E algumas pessoas podem ver isso como uma desculpa. Então isso aí é desculpa, porque se Deus existisse mesmo, então Ele ia fazer tal coisa. E a pessoa que fala isso, ela acha que ela está colocando Deus na parede. Ela está se achando muito poderosa. Ela está achando que, eu coloquei um ultimato aí, vamos ver se Deus existe mesmo. Sendo que ela não percebe o tamanho dela, ela não percebe quem Deus é e como nós somos insignificantes. Ele não tem obrigação nenhuma de provar nada pra gente. A gente vê várias vezes na palavra do Senhor, as pessoas que tiveram fé no Senhor foram sempre recompensadas, aqui e também na eternidade. O Senhor sempre cuida daqueles que creem. O Senhor sempre multiplica aqueles que são fiéis. Sempre.
Então, quando a gente vê essa história, por menor que ela seja, um versículo só, né, que o reino dos céus é como fermento que a mulher misturou numa grande quantidade de massa. E esse pequeno fermento que parecia que, sei lá, eu olhava assim com os olhos da carne, sabe, olhando de uma maneira não espiritual, eu olhava e achava que não ia dar em nada. E aí Deus vai lá e, olha só que coisa maravilhosa Deus fez. Eu achei que não ia dar em nada. E é a mesma coisa, né? Aquela sementinha pequenininha, a gente acha que não vai dar em nada, mas Deus vai lá e faz coisas maravilhosas. Deus é maravilhoso. E a gente tem que aprender a amadurecer e parar de ficar pedindo sinal, pedindo milagre, pedindo showzinho, pedindo que Deus prove isso para que a gente ache bonitinho e fique batendo palma. Nós somos adultos, somos maduros, somos pessoas que já entendemos. Quantas vezes Deus tem que falar para nós termos fé, para a gente parar de pedir um sinal para as mesmas coisas? Ele deu a ordem, Ele nos ensinou, agora vá e cumpra e continue crendo, não pare de crer. Porque o fermento pode parecer pequenininho, mas no momento que você coloca ele, o crescimento vai ser absurdo. A semente pode parecer pequenininha, mas ela vai crescer para se tornar uma grande árvore. E Deus age de maneiras discretas. Na palavra do Senhor diz que Jesus bate a porta. Mas na historinha das crianças do lobo mau, ele assopra a casa e derruba tudo. E às vezes parece que a gente fica pedindo para Deus soprar a casa e derrubar tudo. Mas não. Ele bate a porta e quer saber se nós permitimos que Ele entre em nossa casa, que Ele entre em nossa vida. Esse é o Senhor. Poderoso, grandioso, maravilhoso e ainda assim educado, respeita a nossa vontade, respeita a liberdade que Ele nos deu. Foi Ele quem nos deu essa capacidade de escolher. Então quando você fala assim, eu não acredito em Deus, se você falar uma coisa dessa, você só consegue falar isso porque Deus te deu liberdade. Deus te deu capacidade, Deus te deu liberdade tão verdadeira, liberdade tão pura, que você pode até se negar, pode até rejeitar Ele. Porque Deus nos ama e Ele quer ter um relacionamento com a gente de amor. E um relacionamento de amor não acontece dentro de uma jaula. Então Deus permite que nós possamos ser livres. Você pode crer no Senhor ou você pode não crer no Senhor. É a sua escolha. Mas saiba que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso e que você pode olhar e achar que aquilo que parece que essas coisinhas de Deus aí não vão para lugar nenhum. Parece que esse papinho aí de evangelho, essas mensagens de amor ao próximo, é tão pouco, é tão miserávelzinho, é tão pouquinho. Tem gente que pode olhar e achar isso. Mas o que ela não entende é que o reino de Deus, ele não é um pedregulho gigante. Ele é como uma pequena semente que cresce como uma árvore gigante. Ele é como um pequeno fermento que leveda toda a massa. Um outro exemplo que Jesus usa na Bíblia, que é muito legal e tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, é sobre coisas pequenas que fazem grandes diferenças. Quando Jesus fala que nós temos que ser o sal da terra. E já que eu comecei falando de comida, de alimento, de fermento, né? Sal. Sal é uma coisa minúscula. Você não dá nada pelo sal. Você não dá nada. Você acha que não vai fazer a menor diferença. Mas aí, se você não colocar, você sente falta. E se você colocar na medida certa, fica gostoso. São uns floquinhos. Pequenininho. E se você colocar mais que deve, vai pagar o preço. Vai ficar salgado, salgado, salgado. Como pode uma coisa que parece tão pequena interferir tanto? Pimenta. Quantas coisinhas minúsculas, quase invisíveis, fazem tanta diferença? Por que a gente não tem dificuldade nenhuma de
olhar para a pimentinha miudinha, pretinha desse tamanho e falar: eu preciso tomar cuidado com esse negocinho minúsculo aqui, que isso aqui é perigoso. Isso aqui faz um estrago grande. Mas quando Deus quer fazer algo na nossa vida, a gente olha e fala assim: ai, mas pequeno, né? Eu queria que fosse grande, eu queria que fosse maior, eu queria que fosse um show. Eu queria aparecer. Deus age do jeito que Ele quer agir. Ele não tem que provar nada para ninguém. Para ninguém. Mas não tenha dúvida de que Ele age de maneira discreta, mas que o resultado das coisas que Deus faz é sempre maravilhoso. Sempre. Que você possa ter um bom dia, querido. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.